Rodrigo Orengo, a gente continua falando sobre a eleição, a disputa para a eleição à presidência da Câmara dos Deputados. Ontem, uma decisão importante, o PT definiu o apoio à Baleia Rossi e, enquanto isso, Arthur Lira busca o voto de dissidentes, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Sheila, bom dia a todos. E nada como um dia após o outro na política, né, Sheila? A gente acompanhou todo o processo de impeachment, né, que aquele discurso de que era golpe, que os MDBistas eram golpistas, que dividiu, inclusive, tinha uma aliança, era presidente Dilma Rousseff com o vice-presidente Michel Temer. No processo de impeachment viraram inimigos. E aí começou aquele discurso de golpe, era golpista para cá, golpista para lá, mas agora estão juntos novamente, né? Então, em um segundo, tudo pode mudar aqui na política, né? E isso mostra um caminho, inclusive, que já é defendido até pelo presidente atual da Câmara, que é realmente o comandante aí dessa união, que é o presidente Rodrigo Maia, né? O candidato Baleia Rossi é um candidato do grupo dele. Ele teve papel importante. E ele mostra um caminho, já disse isso em entrevistas, até para uma frente em possível cenário eleitoral lá em 2022, né? Claro que ninguém imagina numa composição de primeiro turno, a essa altura do campeonato, mas no segundo turno isso seria viável. Agora, essa discussão já vinculando a eleição de 2022 deixou os deputados do PT muito irritados. Eles querem deixar muito claro que é o seguinte: olha, essa é uma aliança para a eleição à presidência da Câmara, não tem nada a ver com eleição presidencial, as próximas eleições, né? Isso é circunstancial. E aí tem uma palavra que é muito usada aqui em Brasília, que é o pragmatismo, né? O PT não quer ficar de fora de posições de comando na Câmara dos Deputados. Isso já aconteceu, o PT é a maior bancada. Correria o risco de ficar de fora, por exemplo, da mesa diretora, de um cargo de realmente relevo aqui na Câmara. O PT pode ficar e deve ficar com a vice-presidência. E aí pode comandar sessões importantes, né, na ausência de Baleia Rossi. Geralmente eles fazem uns acordos assim: olha, esse tema deixa que a gente preside a sessão aqui para faturar, e aí abre ali aquele espaço para o partido que está na vice-presidência comandar. E no fundo, Sheila, é um jogo de poder aqui, né? A gente vê ali, logo depois da reunião do Partido dos Trabalhadores, tem lá uma carta de intenções: olha, o Baleia Rossi vai se comprometer a seguir pautas importantes, né? Taxar, por exemplo, ricos no Brasil, no debate da reforma tributária, outras questões programáticas, mas no fundo, o que está em jogo ali é realmente poder e divisão de poder dentro da Câmara dos Deputados. Do outro lado é a mesma coisa. O Arthur Lira, que hoje tem em torno de 190 votos contra mais 270, então corre atrás de votos, ele está tentando buscar dissidências, porque a gente está fazendo esses cálculos e isso é só em tese, porque a votação ela é secreta. Então o PT pode anunciar apoio à Baleia Rossi, né, assim como outros partidos, só que chega na hora H, o candidato vota com a consciência dele, o deputado vota lá, né, numa votação secreta. Então tem muita traição, tem muita dissidência. E é essa dissidência que o Arthur Lira está buscando agora, inclusive nesses partidos de esquerda, nesses partidos de oposição, num périplo que está começando a fazer hoje na região norte, né, já vai visitar hoje lá o Pará e depois vai para outras regiões lá justamente do norte do país. E assim vai ser um roteiro, como um candidato mesmo, visitando parlamentares, governadores, né, tentando conseguir essas dissidências. Já há uma divisão bem clara, por exemplo, no PSB. É um partido que formalmente está lá com Baleia Rossi, né, tem lá uma composição, mas tem cerca de 10 deputados que não querem votar nele, querem votar no Arthur Lira. Então esse jogo a gente vai ver aí nos próximos dias e no fundo é essa divisão de poderes. O que os candidatos estão oferecendo agora é cargo, é espaço de poder na Câmara dos Deputados, e isso que a gente vai ver até o início de fevereiro, viu, Sheila? Muito bem, Rodrigo Orengo, muito bem nada, né? Porque a gente está aqui aguardando isso, com um monte de projeto parado, com várias iniciativas importantes para que o país caminhe de alguma maneira. Aliás, o orçamento, a gente teve a aprovação da LDO, mas ainda não tem o orçamento para valer, né? É um dos exemplos. Inclusive, esse é o principal desafio aí, por exemplo, do presidente do Senado. A gente estava falando da Câmara, o presidente do Senado é o presidente do Congresso. Ele tem por prerrogativa chamar aquelas sessões conjuntas, que sempre discutem orçamento, liberação de verba e veto presidencial. Então, ele vai comandar essa discussão e não pode demorar, né? A gente já está com um ano iniciando, com grandes desafios econômicos e sem orçamento liberado. Só tem a lei de diretrizes orçamentárias, que define só o parâmetro ali para o orçamento. Então essa disputa no Senado vai ser importante também, só que lá no Senado as coisas ainda
precisam ser definidas. Tem um candidato que é claro, que é o Rodrigo Pacheco, que é o candidato do presidente Davi Alcolumbre, é o líder do DEM, mas a maior bancada, que é o MDB, precisa definir ainda candidato, né? Tem vários nomes ali colocados já, Simone Tebet, Eduardo Braga, Eduardo Gomes, Fernando Bezerra. Então o maior partido do Senado ainda precisa definir aí qual vai ser o candidato. E Desculpa. Não, o principal desafio que eu ia dizer não é isso não, Orengo. O principal desafio hoje lançado aqui é saber quem é que vai se vacinar primeiro. Barão, Killing ou Orengo? Não, aí eu fico atrás da fila, né? Vou ficar atrás, aí esperando, né? Infelizmente. Mas a projeção, a perspectiva, quando a gente vê no mapa, mais 50 países começando a vacinação, todo mundo pergunta quando o Brasil vai iniciar. Tinha perspectiva, até uma expectativa muito boa nesse início de semana, que já viesse um pedido da Fiocruz. Ontem, inclusive, a gente ficou esperando o dia todo para chegar esse pedido da Fiocruz de vacinação emergencial, não chegou. A tendência é que até o fim da semana chegue aqui um pedido da Fiocruz, também do Instituto Butantan. Agora, não basta liberar a vacinação emergencial, tem que ter a vacina. E agora tem claro, um desafio até maior para conseguir a liberação daquela importação de vacina que vem da Índia, da produção da AstraZeneca, vacina de Oxford, porque tem uma posição agora do governo da Índia de que, olha, primeiro tem que vacinar o grupo de risco na Índia, depois a gente libera lá a exportação. Então esse é um trabalho do Ministério de Relações Exteriores, do próprio presidente, é um trabalho político de romper essa barreira e liberar essas vacinas para chegar no Brasil e vacinar ainda neste mês, viu? Porque senão vai ficar só para fevereiro. Sabe que foi até um comentário assim, vamos levantar, né, essa lebre, algo como uma brincadeira, mas que vai ser bem ilustrativo para a gente, para o nosso ouvinte, saber como é que a vacinação está se dando pelo planeta, né? Porque a gente tem o correspondente na Europa, ou nos Estados Unidos e aqui no Brasil. São nossas praças todas espalhadas pelo Brasil, podemos também ver isso aí. Com certeza. É que os três, eles são perfis parecidos em 3 pontos do planeta e a gente vai conseguir observar, né, como é que esse cronograma vai se desenvolver. É ilustrativo demais, né? É um retrato bem real do que a gente tem acontecido com relação às vacinas. Orengo vai ficar de olho nesse e todos os outros assuntos de Brasília ao longo do dia. Eu ia te perguntar rapidinho sobre a votação e a disputa pela presidência no Senado, porque sobre essa a gente tem falado tão pouco, mas as costuras, as articulações, elas têm se dado em outras bases, digamos assim, né? Elas estão muito mais no bastidor, algo muito pouco avançado em relação ao que se vê na Câmara. É verdade, viu, Sheila? E se abre um caminho até para uma composição, é muito comum. O Senado tem uma tradição de colocar lá o candidato do maior partido. O maior partido é o MDB e aí faz uma composição ali com as outras bancadas. Uma fica com uma vice, outra fica com a secretaria, conseguem dividir ali os espaços de poder. Essa tradição ela foi quebrada na última eleição. E aí vocês se lembram daquela confusão toda, né? Tinha uma grande expectativa, agora o Senado vai ser renovado, né? E aí teve aquela confusão, teve um voto a mais, tiveram depois uma votação no sábado, foi um rolo danado, né? Então agora, o que se espera aqui no Senado é que o MDB defina o candidato para disputar com o Rodrigo Pacheco, que é o candidato de Davi Alcolumbre, e tem também um candidato que pode sair aí daquele grupo Muda Senado, que é justamente um grupo dos novos senadores, e aí pode embolar um pouco o jogo, né? Mas a expectativa aqui no Senado, por enquanto, é que tenhamos aí oficialmente 3 candidaturas. Até agora, quem está fazendo campanha livre aí é o Rodrigo Pacheco. Saiu na frente, né? Mas tem ainda muito caminho até fevereiro. Rodrigo Orengo vai continuar de olho em todas as notícias de Brasília, volta a qualquer momento ou amanhã nesse mesmo horário aqui conversando com a gente ao vivo. Um abraço para você, até mais, Orengo. Um abraço, valeu.